Os piores momentos do BBB 21. Senhoras e senhores, eu sou Rory Moraes, sejam muito bem-vindos ao meu canal e não repara a bagunça, tá? Deixa aí o seu like, se inscreve e balanga o sininho porque hoje vamos falar sobre BBB 21, esse programa incrível que infelizmente, ou felizmente, porque agora a gente tem mais tempo pra viver, chegou ao fim. Mas a vontade de falar sobre ele, essa tá longe de acabar. Que edição maravilhosa, meus amigos. Eles falam que ela durou 100 dias, mas a sensação é de que a gente tava preso com aquela galera lá mais de 3 anos já. E claro que ao longo desse tempo todo, muita coisa aconteceu. Umas boas, outras nem tanto, né? Por isso, vamos recapitular, relembrar, homenagear esses momentos tão especiais em duas partes, sendo que esse vídeo aqui, a primeira parte, será dedicada aos piores momentos, às piores coisas desse BBB 21. Antes da gente começar, claro, eu tenho que deixar aqui a recomendação para que você escute o último episódio do Nobodycast, onde a gente fez lá a análise definitiva dessa edição do BBB, com a participação mais do que especial do Alexandre Almeida, do podcast Cinemol. Tá incrível, assim, se você curte podcast e BBB, certeza que vai se amarrar nesse episódio. Mas vamos ao que interessa, eu fiz uma lista aqui com as 20 piores coisas dessa edição, momentos zoados, momentos que irritaram a gente, tem de tudo. E vamos direto pro 20º lugar da lista, que vai para a limpeza do banheiro. O banheiro da casa estava em um estado deplorável, que chegou a virar meme até, principalmente o box. Aquele ali tava podre, a parada realmente estava começando a representar mais um risco biológico, né? As autoridades já estavam de olho, mas por sorte o programa terminou antes de maiores consequências. Ainda assim, essa nojeira vale o 20º lugar. No 19º lugar, a moda do lenço na cabeça. Em todo BBB tem algum look, algum acessório, algum estilo que acaba virando tendência, né? Quem não se lembra daquelas lupas maneiras lá do primeiro BBB, ou mesmo a boina, o boné, sei lá o que era aquilo que o Bambam usava, ou ainda aquela sandália horrorosa da Manu Gavassi, o top rosa da Fly. Essa lista aqui é gigantesca. Mas nessa edição, por alguma razão, a galera tentou emplacar a moda do lenço na cabeça, que por sorte não vingou, o brasileiro não comprou a ideia, porque aparentemente ainda resta aí um pouquinho de bom senso na nossa população. E eu prometo aqui que se um dia eu entrar no BBB, eu vou lutar para que o chinelo de dedo com meia vire tendência. Aí sim é coisa boa. No 18º lugar, o patrocínio falando mais alto. Eu vou explicar. Acontece que esse ano a Globo monetizou tudo. Era propaganda, merchan, ação de marca, patrocínio em festa, prova, quadro. O Fiuk abria a caixinha de cigarro dele e brotava um QR Code com desconto na tela. Beleza, o programa precisa ganhar dinheiro, né? E é até bom que ganhe mesmo, porque aí eles vão poder investir mais ainda e tornar a parada cada vez mais épica. Porém, em alguns momentos a impressão que dava era que eles estavam mais preocupados em evidenciar as marcas, em caprichar naquelas propagandas, do que com a qualidade da dinâmica que estava sendo proposta, né? Tem vários exemplos disso, como aquele jogo da Discord que valia um carro, foi extremamente sem graça, e provas também dá pra citar várias, né? Mas as que mais me marcaram negativamente foram aquela que eles tinham que ir nas araras, escolher peças de roupa da C&A que tinha cartões com pontos, uma coisa assim, ou aquela do jogo da memória que era da marca de ração. Eu acho que eles ficavam toda hora lendo lá, vitamina B12, deixe os pelos do seu pet brilhando. Tô puxando de cabeça aqui, mas tiveram muitas onde eles tinham que ficar lendo lá as características dos produtos. Era muito chato e merecem sim o destaque negativo aqui na lista. Bom, já que eu falei dessa comercialização do BBB, né, vamos pro 17º lugar, onde eu coloquei a ação da Seara. Teve um dia que a galera da casa foi presenteada lá por uma ação da Seara, que teve a participação do chefe lá do programa Mestres do Sabor, tudo isso para divulgar a mortadela defumada Seara Gourmet. Massa, né? Quem é que não curte aí um pãozinho com mortadela? Deu água na boca de ver aquele monte de lanche lá. Mais uma coisa foi muito bizarra. Em dado momento, o chefe pediu a atenção de todos, o teto lá da casa abriu, sei lá, e começou a descer um drone que supostamente era o próprio chefe que estava pilotando, mas nem a pau era, assim, dava pra ver que tinha outra pessoa por trás ali. Aí foi criado um puta de um suspense, né? Oh, meu Deus, o que será que tem na caixa que esse drone tá trazendo? Quando abriram era o quê?
só mais um lanche de mortadela. Não fez sentido nenhum pra mim isso daí, e por isso eu coloco no 17º lugar aqui da lista. Só não foi pior do que o 16º lugar, que vai para a Juliette nas provas. Eu amo a Juliette, minha torcida era pra que ela ganhasse esse BBB mesmo, porém eu tenho que admitir que algumas coisinhas dela às vezes irritavam, ela era meio chatinha assim de vez em quando. Um exemplo disso é que em alguns momentos ela parecia fazer as provas lá com muito desleixo, ela não entendia a parada, demorava pra caramba na vez dela, se atrapalhava toda, era muito frustrante torcer por ela nas provas. Mas eu acho que a prova em que ela foi mais irritante, se você pelo menos assistiu no Globoplay, acho que vai concordar comigo, foi aquela prova do Anjo da Avon, onde eles tinham lá um tabuleiro, né, tinham que ir andando ali, aí caía nas casinhas e tinha os comandos. Foi bem no começo do jogo. Chegou num ponto em que eu tava torcendo pra ela ser eliminada, porque ela simplesmente não entendia, demorava uma vida, não parava de falar. Foi difícil. Então, só pra não dizerem que eu fico passando pano pra Juliette, que eu acho ela perfeita, apesar de ela ser, acho que ela merece aqui essa menção desonrosa. Na 15ª posição, a eliminação da Kerline. A Kerline foi a primeira eliminada dessa edição e eu falei na hora que anunciaram os participantes que ela tinha toda a pinta de primeira eliminada. Porém, com o passar do tempo, eu percebi o erro que a gente cometeu e eu posso provar. Primeiro que em uma semana no programa ela protagonizou mais momentos do que muita gente que ficou bem mais tempo na casa. Podia sair tranquilamente antes dela a Thaís, por exemplo, até o próprio Rodolfo que tava nesse primeiro paredão com ela. Acho que ela renderia muito mais do que esses dois. Acompanhando ela depois dela ter saído do BBB, deu pra ver que ela é bem engraçada, ela tira sarro dela mesmo, ela abraçou os memes. Na final do BBB, por exemplo, ela foi vestida com a roupa das irmãs Wilson lá do filme As Branquelas, porque era uma das piadas que o povo fazia, né? Infelizmente perdemos a oportunidade de ver esse senso de humor lá dentro, mas acho que o grande prejuízo foi o de não termos visto a festa do líder dela. Ela disse em entrevista que o tema que ela ia escolher seria Black Lives Matter e o cancelamento ia vir mais rápido que o Sonic com dor de barriga procurando um banheiro. Seria lindo, mas acabamos tirando precocemente do jogo essa baita personagem. Na 14ª posição, já que eu falei dele, né, o Rodolfo tentando justificar seu comentário racista. Claro que um dos participantes mais lamentáveis dessa edição, pelo menos na minha opinião, apareceria aqui, né? Ele fez vários comentários infelizes ao longo do programa, mas teve um que repercutiu mais. Todo mundo lembra daquela treta do João lá, que o Rodolfo fez a brincadeira com o cabelo dele, pegou super mal. Aí teve o jogo da Discord, onde o João abordou o assunto, ficou mó climão, e o Rodolfo não tava entendendo. A galera tava explicando pra ele, e ele justificando, né? Falando que ele tinha o cabelo crespo também, que o pai dele tinha também, não sei o quê. Aí no outro dia o Thiago Leifert veio e deu uma aula lá sobre o que é um cabelo black. E você pensa, agora sim, agora o Rodolfo vai captar a mensagem. Qual que é a primeira coisa que ele fala quando tem a palavra? Então, Bastião, mas é que eu tenho cabelo crespo também, né? Mostrando ali que não tinha absorvido uma palavra do que foi dito e pregando o último prego no caixão de sua péssima trajetória no programa. O 13º lugar vai para a Lumena passando um panão para Carol Conká. A Lumena foi uma das figuras que mais despertou o ódio da galera nessa edição e é até difícil escolher um momento só, mas eu acho que esse aqui é um apanhado de muita coisa. No jogo da Discord, onde eles tinham que dizer quem era influenciador, quem era influenciável, a Lumena colocou a Carol Conká como influenciadora, e aí foi aquela puxação de saco absurda, né? Falou que ela era influenciadora de jornadas e não sei o quê, com aquele jeitinho dela de falar que embrulhava o nosso estômago. Aí junta todo o ranço que a gente tava da Lumena, essa lambeção com a Carol, que por sua vez estava no ápice da rejeição, e ainda o fato de que era muito frustrante quando a galera distorcia a proposta do jogo da Discord para sair pela tangente, para pipocar. Acho que esse momento aqui acaba sintetizando bem essa personagem do BBB 21, que foi a Lumena, vale o lugar na lista. E ele também tá por aqui, o 12º lugar vai pra ele, Lucas Penteado surtando. O Lucas foi um dos participantes mais marcantes dessa edição, né? O cara é incrível, um dos meus favoritos, mas a gente não pode negar, ele causou muito nos primeiros dias da casa. Em alguns momentos, ele virou não só o bebo chato, mas também foi agressivo, apontando o dedo na cara das minas, criando umas conspirações, tentando dividir a casa, alugando mesmo a mente da galera que tava ainda naquele clima de vamos curtir a experiência das nossas vidas, né? Mas ele não, né? Ele entrou em outra sintonia, né? Ele não tava bem, ele realmente tem alguma questão psicológica ali que precisa ser tratada e que infelizmente prejudicou a trajetória dele e de outros brothers
Keline que o diga. Vamos pro 11º lugar, onde eu vou colocar Juliette sendo zoada por toda a casa. Muita gente fala que a Juliette é chata, vitimista, que ficou tentando emplacar esse papo de ser perseguida e não sei o que. Mas o fato é que nas primeiras semanas ela foi sim o alvo da casa, ela era incompreendida, tudo que ela fazia tomava proporções gigantescas ou era distorcido. Eu até falei nos meus primeiros vídeos aqui de BBB que eu não consegui entender essa implicância com ela. Claro que com o passar do tempo ela achou o espaço dela lá dentro e deixou de ser o alvo da casa, mas o começo do jogo pra ela foi bem complicado. E pra mim um dos momentos mais emblemáticos dessa fase foi aquele em que ela se estranhou com o Caio, né? Ela viajou, assim, achou que ele tava tirando sarro dela. Aí o Rodolfo foi contar isso pra galera na cozinha e todo mundo ficou ali zoando ela, rindo, imitando o sotaque dela enquanto ela chorava no quarto sozinha. Eu acho isso muito ruim, quando um grupo se junta contra uma pessoa, né? Me faz mal ver cena de injustiça, assim, e essa foi difícil de assistir. Gostando ou não, você pode ter certeza que esse aqui foi um dos momentos que fez o Brasil abraçar a Juliette Freire. Chegamos à metade da nossa lista, hein? Na 10ª posição eu coloquei a paródia do Projota. Cada ano que passa, a galera que entra no BBB tá mais treinada, né? Mais preparada, mais ensaiada para emplacar os VTs e tudo mais. Um exemplo muito claro disso foi quando o Bill e o Arthur receberam o primeiro monstro do game, lá se não me falha a memória. E um deles falou pro outro, relaxa, mano, agora a gente vai estar em evidência, né? Vamos aparecer no ao vivo e tal. Então lá dentro tava rolando muito isso, a necessidade de brilhar, de ter o seu momento. Eis que o Projota, um personagem que gerou bastante revolta na gente também, chama todos os brothers e fala que eles iriam fazer o maior VT da história do Big Brother. Aí ele cria uma paródia da música Tô Te Filmando, dos Travessos, acho que até porque o visual dele, né, tava parecido com o do Rodriguinho. E nessa música ele fala sobre a realidade do game e tudo mais. A música é até engraçadinha, mas assim, nada mais do que isso, né? Não demorou pra ela perder a graça, a galera acabou não dando muita bola pra essa música aqui fora. Até quando o Projota saiu na entrevista lá com a Ana Clara, ele perguntou se a música tinha bombado. Então eu acho que essa necessidade de fazer um VT com essa paródia meia bomba, pra mim, conseguiu ser pior do que o próprio paladar do Projota merece o 10º lugar. Agora, em 9º lugar, o pior beijo da edição, Carol Conká e Arcrebiano. Não falta motivos para eu colocar esse momento aqui na 9ª posição. Primeiro que o Bill até estava se mostrando um cara legal, um cara do bem, estava começando a se aproximar do nosso G3, o pessoal tinha chip dele com outras pessoas da casa, como a Juliette, mas a Carol Conká não saía de cima, irritante demais, velho. Infelizmente o Bill cedeu nesse dia, né, deu o beijo mais sem vontade do Big Brother, pelo menos por parte dele pareceu que não tava muito afim, né. Já a Carol Conká ainda ficava beijando ele, fazendo... Cara, foi um momento muito bizarro, assim, não precisamos dizer que depois disso ela alugou um triplex na mente do Bill, destruiu o que restava do nosso querido microbiano e por isso ele achou que ir pro No Limite comer olho de cabra nem seria uma tarefa tão difícil. Na 8ª posição coloquei ele, nosso Fiuk desconstruído. O Fiuk é um dos personagens mais fascinantes desse BBB, né? O cara entrou de cabeça, mandou bem nas provas, jogou muito e ao mesmo tempo ele conseguiu fazer a gente amar ele por nos render aí bons momentos de entretenimento e nos fazer odiar ele nos momentos em que a alma dele saía do corpo e ele ficava simplesmente insuportável, chato pra cacete. E eu acho que a pior fase do Fiuk foi justamente quando ele entrou, depois de ele ter passado por uma formação lá sobre feminismo e um monte de coisa, ele tava todo desconstruidão, tudo era motivo para ele dar uma palestra insuportável. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, eu acho que ilustra bem essa fase péssima do Fiuk, que por sorte saiu desse personagem, conseguiu se encontrar e arrancou na unha sua merecida vaga na final. Vamos continuar falando um pouco do Fiuk aqui, porque na 7ª posição eu coloquei o romance dele com a Thaís. A gente tem que dizer que os casais dessa edição foram bem sem graça, e o casal Fiuk e Thaís, pra mim, foi de longe o mais difícil de assistir, porque eles não tinham a menor química. O Fiuk não parecia fazer a menor questão, já a Thaís fazia questão até demais, não saía da bota do Fiuk. Inclusive, essa foi a única história que a Thaís contou ao longo do programa inteiro. Ela só falava disso, só de lembrar dela falando com as pessoas, ai, não sei se ele quer, os dois tipo adolescente com os amigos em volta pressionando.
péssimo, assim, 7º lugar da minha lista, fácil. Na 6ª posição, um dos momentos mais esperados da edição que não deram certo, o paredão falso flopado. Tava todo mundo na ansiedade pra ver esse paredão falso, né? Ver um dos nossos heróis do G3 indo, tendo acesso a informações privilegiadas, a gente vendo a cara do gabinete do ódio em choque com o retorno da pessoa. Tinha tudo pra dar certo e eu vou te falar, meus amigos, a direção do programa fez tudo que podia pra que isso acontecesse. Eles bolaram uma dinâmica de vai um, puxa um, mexe com o outro, é o voto de não sei o quê. Um malabarismo que era impossível que pelo menos um do G3 não fosse. E o que aconteceu? Nenhum deles foi. Só foi a galera meia bomba, né? E a Carla Dias foi meio que o que sobrou, assim, a menos pior. E ela decepcionou demais. Não fez grandes coisas com as informações que conseguiu. E estamos até agora esperando ela usar o poder que ela ganhou. 6º lugar. Agora, na 5ª posição, bora falar do G3. Ou melhor, do fim dele. A tendência, e isso já ficou muito claro em várias edições do programa, é que a gente se apegue àquela galera que tá em menor número, né? Que começa a virar alvo da maioria, e nesse ano não foi diferente. Lucas e Juliette foram os primeiros a começar a apanhar da casa, e a Sara e o Gil, por se aliar a esses dois, acabaram também tomando partido contra esse grupão. Agora a gente tinha nosso grupo de heróis, né? O tal do G4, que durou só um VT, né? Rapidinho ele virou G3. Mas isso deu ainda mais força pro grupo, que agora tinha um propósito, a vingança. Derrubar cada um daqueles vilões. O Brasil clamava, a gente queria sangue. Mas Gil e Sara fizeram escolhas erradas, principalmente depois da aproximação com os Bastião e o Fiuk. Eles fizeram a pior leitura possível da Juliette, menosprezaram o jogo dela e não deu outra, né? Nosso G3 se desfez e mudou completamente os rumos do jogo. O que nos leva ao 4º pior momento desse BBB, que foi a queda de Sara Andrade. Eu tava completamente fascinado pela Sara, pela visão de jogo, pela inteligência emocional, pelas alianças que ela tava formando, pela personalidade dela de ter peitado a galera pra ficar do lado do Lucas e da Juliette. O Thiago mesmo chegou a falar que ela era a maior jogadora da história e eu concordava plenamente, assim, mas a queda dessa personagem foi vertiginosa, foi uma das maiores decepções que eu já tive em todos os BBB que eu já vi. Ela podia cometer qualquer tipo de erro, assim, jogar mal, falar mal de alguém, mas ela demonstrou uma característica que eu, pelo menos, não consigo ignorar, não consigo passar pano, que é ser bolsominion. Quando ela entrou na casa, a gente já tinha mais de 200 mil mortes no Brasil, né? Ela já tinha noção do desastre que está sendo a gestão do Bolsonaro, em qualquer área que seja, e ainda assim ela falou lá que gostava dele, né? Ela demonstrou muito desrespeito às recomendações de prevenção contra a Covid, e não deu outra, né? Ela saiu de favorita para uma ex-BBB bolsominion que vai ser lembrada apenas por essa dancinha que ela gravou com a GK, onde parece que ela tem só 3 dedos do pé, sei lá, e os seus stories cringe, né? O triste fim de Sara Andrade. Chegamos ao nosso pódio das piores coisas desse BBB 21 e no 3º lugar, medalha de bronze com louvor, eu coloco os discursos da Thaís. Eu fico até com um pouco de dó da Thaís, eu acho inclusive que eu falei mal demais dela nas redes sociais ao longo do programa, mas é que ela ficou muito mais do que devia, né? Ela tinha pouquíssimo para oferecer e em todas as oportunidades que ela teve para aparecer no jogo, era extremamente constrangedora. Ela não conseguia falar para se defender naqueles 30 segundos pré-paredão. Nos jogos da Discord, ela não apenas era incapaz de falar alguma coisa que fizesse sentido, como as escolhas dela não tinham lógica, né? Ela ia nas mesmas pessoas ou ia na onda da VTube. Era realmente triste de ver. Ela ativava em mim um preconceito que eu tenho com certos tipos de influenciadores aí. Mas de verdade eu espero que ela aqui fora ache o público dela, né? E faça muito sucesso aí, porque no BBB ela já entrou para a história como uma das piores participantes de todos os tempos. Pra mim, na hora que a Juliette falou zoando pra câmera, né, que ela falou, essas pessoas aqui que vocês escolheram, parabéns, hein, BBB? Apontando pra Thaís, aí pra mim ela já merecia ter ganho o prêmio. Vocês já sabem o que vem pela frente, né? Vamos à medalha de prata. 2º lugar da minha lista vai, claro, para a eliminação do Gil. A maior injustiça desse BBB, sem sombra de dúvidas, foi a eliminação de Gil do Vigor, o showman, o cara que foi entretenimento puro. Na minha opinião, é o 2º lugar, claro,
dessa edição e só seria o segundo lugar por erros que ele mesmo cometeu, né? Escolhas ruins no jogo, momentos em que ele foi meio falso, fez declarações infelizes ali sobre a Juliette. Se isso não tivesse rolado, acho que seria um páreo duríssimo na final. A Juliette não tinha como ficar fora dessa final, né? Desde as primeiras semanas ela já era favorita. O Fiuk deu o sangue pra estar ali. Sobra a Camila, que a gente precisa dizer, foi uma planta o jogo inteiro. Eu gosto dela, mas vamos falar a verdade. Se não fosse aquela treta dela lá com a Carol Conká, ia ficar até difícil dos caras fazer um VT dela pra final. Então, ela tá ocupando a vaga do Gil, isso é um fato. Mas aqui a gente tem outro efeito negativo que as edições mais recentes do BBB têm sofrido aí com o papel mais ativo das redes sociais, são os tais dos fandoms. A Juliette virou um fenômeno tão grande que ela não criou um fã-clube, mas sim uma seita. É uma galera insana e faz todo sentido mesmo essa galera ter ido pra cima do Gil no último paredão, por tudo que rolou, pelo fato da Juliette ter se aproximado mais da Camila mesmo, faz sentido. Só que é injusto, né? A galera foi tão cega que não avaliou o fato de que o Gil foi um dos grandes protagonistas da edição, da importância dele pro BBB 21, não teria sido o Big dos Bigs sem ele, mas o fandom, mais uma vez, marcou presença negativamente e por isso eu coloco esse momento aqui na segunda posição. Esse vídeo aqui tá gigante, mas você é brabo, né? Você chegou até aqui e por isso eu te convido mais uma vez a se inscrever no canal, deixar seu like que vai ajudar muito e também a compartilhar esse vídeo com sua galera viciada em BBB, porque chegou a hora de falarmos sobre o pior momento do BBB 21, na minha opinião. Acho que o de muita gente, na verdade. Estou falando da saída de Lucas Penteado. Eu não vi quando isso rolou no ao vivo, né? Eu acordei no domingo de manhã, fui lá olhar meu Twitter e vi a galera surtada, um monte de informação ao mesmo tempo. Liguei na hora pra confirmar aquilo tudo e era verdade. O Lucas tinha desistido do game. Eu fiquei completamente arrasado, assim, destruído. Aquilo acabou com o meu domingo. Eu lembro que eu entrei no quarto falando pra minha esposa, você não sabe o que aconteceu. E ela ficou toda assustada, né? Aí quando eu disse o que era, ela me mandou a merda, porque ela achou que tinha acontecido alguma coisa com um conhecido. Ainda bem que não era, mas ainda assim, aquele domingo foi muito triste e eu acho que esse foi um momento pior que a saída do Gil por tudo que tá envolvido, né? Primeiro pelo fato de que a gente não tava preparado para isso. O Lucas parecia tá se encontrando ali no G4, né? Ia ser legal demais ver esse grupo contra o resto da galera. Outra coisa que machuca é lembrar do monte de coisa que ele sofreu na mão dessa galera do mal, principalmente da Carol Conká. Eu podia colocar cada uma daquelas cenas aqui nessa lista, mas eu acho que a desistência dele é a consequência maior disso tudo. Ficou todo mundo com o coração apertado até ouvir o discurso emocionado do Thiago lá se despedindo dele e oficializando a desistência do Lucas. Esse foi o golpe final. Ficou um gosto amargo, uma sensação do mal vencendo o bem. Pra mim, foi o pior momento do BBB 21. E só para que a gente mantenha a tradição aqui dos vídeos que eu faço sobre BBB, vamos ao top 3 de piores participantes dessa edição. No terceiro lugar eu fiquei bem dividido, inclusive lá no Nobodycast eu coloquei a Carla Dias, mas eu refleti a respeito e é injusto, né? Ela teve até um certo protagonismo, teve um ou outro momento bom aí, então vou colocar no terceiro lugar aqui a Poca. Dormiu o programa inteiro, acordou quase no final do programa, não rendeu praticamente nada. Só não supera o segundo pior participante pra mim, que é o Rodolfo. Além de ser outro apoiador do Bolsonaro e ter falado um monte de merda lá dentro, é um participante completamente esquecível, não jogou bem. Seus únicos bons momentos foram lá junto com o Caio, mas não demorou também para essa dupla perder a graça. Então, segundo lugar, sem dúvida. E não tinha como não colocar ela em primeiro lugar, né? A pessoa que me fazia revirar o olho toda vez que a câmera focava nela, Thaís, com certeza a pior participante dessa edição, quiçá da história. Até por isso eu quero que você me conte agora, concorda com essa lista? Discorda? Quais para você foram os piores momentos do BBB 21? Lembrando mais uma vez, tem episódio do Nobodycast sobre essa edição do BBB e daqui uns dias sai a minha lista com os melhores momentos do programa pra gente aliviar um pouco essa carga negativa, certo? Por enquanto, obrigado demais por você ter assistido até agora, um cheiro e até o próximo vídeo.